É, rapaziada, acho que já não é mais segredo pra ninguém que a indústria de animes está caótica demais. Principalmente de alguns anos pra cá, que tem mostrado uma decaída drástica. E já não é algo mais que somente um grupo de pessoas tem percebido, né? Praticamente todo fã de anime hoje critica bastante, que não é novidade pra ninguém, levando em consideração os animes que têm sido lançados nos últimos meses. Hoje o streaming ele se tornou parte do dia a dia das pessoas, permitindo que os fãs de qualquer parte do mundo assistam lançamentos simultâneos do Japão. E com isso também veio a queda de vendas de mídia físicas com facilidade do digital. E por que isso é ruim? Acontece que para uma obra ir bem, não depende apenas da audiência ou do hype que ela gera. Para que um anime ganhe continuação, uma segunda temporada, um filme ou sei lá, qualquer outra coisa, os principais fatores envolvem retorno financeiro direto e indireto dentro do Japão, já que é o principal mercado-alvo para a maioria dos estúdios, sendo os elementos mais importantes a venda de mídia física como Blu-ray ou DVD, venda de material original, seja mangá ou uma light novel, e produtos licenciados, né? E quando um anime é muito bom, mas não rende esses lucros de produtos físicos, eles raramente são continuados, né? E só daí quem realmente gosta da parada busca ler o mangá e muitas das vezes ainda vai ler online, né? O que acaba complicando ainda mais a vida da obra. Mas daí vem a seguinte pergunta, tá? Mas o digital também rende dinheiro, não é só o físico. O problema é que os japoneses não veem muito dessa forma, tá? Eles são um povo com uma cultura extremamente diferente dos outros lugares do mundo. E eles preferem 1000 vezes a forma tradicional do que a forma moderna. Pra você ter uma ideia, o anime de Twins Hanahima, que tá sendo lançado com 90% da obra sendo feita por IA, dividiu muita opinião na internet. Mas no Japão, isso vai muito além. Hoje em dia, quase tudo é automatizado e o uso de inteligência artificial faz parte do dia a dia de muitas pessoas. E ainda estamos nos adaptando a essas mudanças de tecnologia. Mas pro Japão, chega a ser um ultraje. Para eles, existem algumas preferências e o que mais se destaca é a valorização de arte. Pois lá, a arte tradicional é apreciada e a cultura japonesa tem uma longa história de artes visuais. E muitos artistas valorizam a habilidade e a técnica que vem com a prática de arte tradicional. Por isso a tecnologia digital é utilizada em algumas etapas da produção de mangá e anime, como edição, criação de efeitos especiais, mas a maioria dos artistas ainda prefere que a arte à mão para a criação seja melhor, né? Até mesmo pro esboço inicial. Fora o uso da tecnologia que acaba desmotivando os artistas e a indústria, tem outros fatores extremamente importantes que está piorando nos últimos anos. Uma delas é essas fórmulas repetitivas. Muitos animes seguem o mesmo molde, isekai, harém, escola de magia, fantasia, entre outros aí que vocês estão ligados já, né? Gerando um cansaço no público, né? Pois é como se estivéssemos assistindo a mesma coisa com personagens diferentes. Eu já, honestamente, eu tô bem de saco cheio. Antigamente eu assistia bastante anime e hoje em dia eu já não assisto mais tanto porque é tanta coisa igual, cara. Tá me cansando tanto que eu simplesmente perdi um pouco da vontade de continuar assistindo, né? Hoje em dia eu prefiro ler mangá do que assistir um anime. E eu acredito que seja assim pra muita gente, não é só comigo, né? E pra combater com isso também tem a produção em massa. Os estúdios estão ficando sobrecarregados demais e às vezes sacrificam a qualidade pela quantidade. O exemplo mais próximo que temos hoje é o Tebate, que o manhwa é muito bom, mas a animação tá longe de ser mediana. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre o primeiro episódio e os problemas que o anime possui. E isso se leva para alguns fatos do nosso tema. Quem deveria estar produzindo a animação é o estúdio A-Cat. Mas por que eu disse que deveria? A verdade é que esse estúdio tá terceirizando a animação para outro estúdio que fica na China. Ou seja, os caras recebem a grana para fazer, mas eles terceirizam. É complicado isso aí, né, bicho? O motivo para isso é para economizar recursos e aumentar a eficiência, mas isso tá sendo um tiro no próprio pé, porque além de manchar a imagem deles, Debate tá perdendo muita audiência, muita mesmo. E cada episódio lançado só piora, velho, porque a animação é simplesmente péssima. São imagens estáticas com a tela se mexendo para dar a sensação de movimento. Chega a ser ridículo, né? E aproveitando o embalo, falando de animação, eu também acho que as pessoas estão ficando mal acostumadas, véio. Eu digo isso porque depois que Demon Slayer chegou às telas, com uma animação simplesmente incrível, que virou o mundo de ponta cabeça, acabou influenciando muito em outras obras. Antes de Demon Slayer, as pessoas jogavam animações, mas não era no nível que tá hoje. Tudo bem que tivemos animes com animações que começaram boas nos primeiros episódios e depois pioraram. Sakamoto Days é um deles, por exemplo, o que dá motivo para as pessoas criticarem. Mas isso tá simplesmente fugindo do controle. Qualquer anime hoje que tem animação mediana, os fãs criticam como se fosse horrível, porque já estão sempre na expectativa de ver algo fora da curva, que seja impressionante. Se não for assim, a galera acaba se irritando e criticando muito. One Piece mesmo tem muita gente que odeia a animação, principalmente no início da obra. Fala pra mim
mim quantas pessoas você conhece que desistiram da obra pela animação e você acabou tendo que falar pra pessoa: você tem que assistir pela história. Reflita agora comigo, o problema é a animação ou você que tá sendo muito seletivo? Eu não tô querendo passar pano pra Sakamoto Days, nem debate, mas acho que é importante ter essa reflexão. O anime do pai do Rudeus tem uma animação simples, longe de impressionar, mas o anime chama atenção, tem um enredo interessante que consegue te prender. Tanto é que se você for pesquisar no Reddit, vai ver que a opinião dos fãs é bem positiva sobre a história, mas tem muita gente que dropa porque diz que a animação é ruim, ou se vai pelo fato que eu comentei anteriormente sobre a falta de originalidade. Eu acho que pra indústria superar esses obstáculos, eu acredito que eles precisam entender que o público tá ficando cada vez mais difícil de agradar e eles precisam se adaptar e evoluir. Eu sou a favor de usar IA em anime e em outras tecnologias para melhorar a qualidade do desenvolvimento das obras, ou ao menos achar um equilíbrio entre a popularidade, qualidade e saúde. Pois ser um mangaka não é nada fácil, cara. Se você puxar a agenda desses caras, é trabalho, trabalho e mais trabalho, o que acaba acarretando em vários problemas de saúde, e muitos deles nem voltam a trabalhar novamente seus projetos. O exemplo aí é o mangaka do Hunter vs Hunter. Há quantos anos já tá em ato? Quanto tempo que não volta, cara? Simplesmente porque o cara teve um problema de saúde e ele não conseguiu voltar pro projeto dele, o sonho dele, a ambição dele. Fora que, cara, essa recorrência gigantesca de anime, de fantasia, e Isekai tem que acabar. Eu acho que a criatividade deve ser o motor que garante um futuro melhor pra indústria. Acho que os artistas devem se inspirar em animes mais originais do que na onda do que todo mundo tá fazendo. Fazendo o famoso copia, mas não faz igual. E tem alguns exemplos de inovações que deram muito certo. Uma delas é Keeper Hands Off Eizouken, ou de Taxi e Chainsaw Man, que fogem muito do padrão e deram muito certo. Fora isso, a indústria precisa se adaptar a essa nova geração de fãs de anime, até porque já não é mais nichado, se tornou um fenômeno global, e os novos animes trazem mais diversidade de personagens e temas, cenas marcantes que viram virais, memes e até mesmo impulsionam os menos conhecidos. A influência dos influenciadores também é um ponto forte. Youtubers e streamers são parte da experiência de anime para muita gente, pois se o anime não é comentado, ele não tem engajamento, e a indústria ainda não percebeu isso. Poucos canais do YouTube têm patrocinadores relacionados diretamente com a indústria, dá pra contar nos dedos. Imagina se eles investissem um valor X para um youtuber com milhares de inscritos nichado em anime sobre um anime que vai ser lançado. Um outro exemplo, eu vi recentemente isso no YouTube sobre um cara que acabou criando um jogo, né, um brasileiro, e para fazer ele ser impulsionado, ele gastou um valor X para alguns influencers jogarem o jogo, porque isso daí vai gerar a atenção de outras pessoas, vai trazer público para o jogo dele. Então se ele, sei lá, gastou 5 mil reais, gastando com youtubers muito famosos, milhares de inscritos, esses 5 mil acaba dobrando, ou até mesmo triplicando na maioria das vezes, né? Um exemplo que ele fez foi que na China tava tendo um problema muito sério lá, onde eles estavam criticando muito, e o que ele fez para resolver esse problema, e que está resolvendo, foi entrar nos sites que os chineses usam, né, que não é só o YouTube, eles têm outras plataformas que eles postam vídeos, oferecendo um valor para que isso impulsione a quantidade de pessoas que jogam, melhorando também como os chineses podem ver o jogo dele, e melhorando a opinião pública da China, cara. Eu realmente espero que a indústria ela tenha mais consideração a esses pontos. Claro que o que eu disse aqui não é a verdade absoluta, você pode ter as suas próprias conclusões, esse vídeo é só o meu ponto de vista sobre como a indústria está se comportando mal hoje em dia. Bom, galera, eu acho que era isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe suas opiniões aí nos comentários, e deixa um like pra me ajudar, galera, e me ajuda muito e não custa nada pra vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima.